Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? Glória de pé. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai. Entramos, Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai querido, na tua santa presença, ó Deus. Primeiramente, ó Pai, te agradecemos por mais um culto da família, Pai. Por mais uma oportunidade de estar aqui louvando, adorando e glorificando o teu santo nome, ó Pai querido. Também te peço pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está na tua casa, na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abençoar os seus lares, abençoar a sua família, Pai, a cada um, Senhor Jesus, que não puder estar aqui, meu Deus. Que o Senhor venha visitar aqueles que estão no seu lar, ó Pai. Visita, ó Pai, aquele que nesta noite está precisando de um abraço do Senhor. Aquele que está precisando da misericórdia do Senhor nesta noite, ó Pai. Aquele que necessita de uma cura, de uma bênção em seu lar, em sua casa, Papai querido. Oh Deus poderoso, nesta noite nós entregamos as nossas aflições, a nossa vida, as nossas lutas em tuas mãos, ó Pai. Porque só o Senhor é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, ó Pai. Que cura, que liberta, que salva, Senhor Jesus. E restaura a família, Pai querido. O Senhor restaura, meu Pai, lares, nós cremos, Senhor Jesus. Que nesta noite, ó Pai, vidas que necessitam do Senhor, meu Pai, que precisam da bênção do alto céu, está recebendo agora, Pai querido. Abençoa nossas crianças, ó Deus, a cada uma delas, ó Pai. Abençoa os seus passos, Senhor Jesus. A ida e a vinda dessas crianças da escola, Pai, guarda de todo mal. Guarda, ó Deus, as nossas crianças de todo perigo, meu Papai querido. Oh, Deus poderoso, assim também te pedimos, ó Pai, Senhor, venha, meu Pai, nesta noite falar em nossos corações. Porque eu sei que a palavra já está fresquinha do alto céu, Senhor Jesus. O Senhor, a tua palavra vem tocar no nosso profundo, no nosso escondido, Papai querido. E que venha ser aquilo, ó Pai, que nesta noite nós estamos precisando do Senhor, ó Pai. E não aquilo que nós precisamos, que nós queremos, ó Pai. Mas assim o teu querer em nossas vidas, ó Pai. Porque se nós viver o teu querer, viver a tua vontade, Papai querido, tudo vai dar certo em nossa vida, Papai. Que nós não viemos lutar com a força dos nossos braços, mas que nós viemos lutar com a força do Senhor Jesus, com a arma que o Senhor colocou nas nossas mãos, ó Pai. Que é a oração, é a fé, Senhor Jesus. Se a nossa fé estiver firme, ó Pai, na rocha, nós poderemos vencer todas as coisas, meu Papai. Assim, meu Pai, nós te agradecemos essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais um culto da família. E Deus, já demos um início com um lindo testemunho, né? Que Deus curou o nosso irmão. E Deus, Ele é o mesmo, irmãos. Deus, Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Amém? Ele continua fazendo milagres. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 15. João 15, 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Aleluia. Vamos ler mais uma vez. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos fala que peça, irmão, tudo o que você quiser, que será feito. Mas para que isso aconteça, você precisa estar nele. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos estar louvando e glorificando o nome do Senhor com um ciclo de oração. Aleluia, Jesus, santo teu nome. Então, neste momento, vamos estar fazendo a parte da oferta do dízimo. Em nome de Jesus, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, venha ensinar o Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou estar louvando. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode vir, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É somente Ele.
Eu não sei qual que é o milagre que você precisa, mas Deus sabe em qual sentido você precisa desse milagre. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Neste momento, vamos estar estendendo nossa mão e estar abençoando a vida do nosso pastor, que estará ministrando a palavra. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai. Te agradeço, Pai. Não sou merecedora, Senhor, da Tua graça, Senhor, mas o Senhor nos alcança, Pai, nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Fala conosco, Deus, não somente, Pai, aquilo que queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo, Pai, que o Senhor tem para entregar à Tua igreja, ó Deus. Abre nossos ouvidos, ó Pai, e nessa noite, Pai, nós podemos, Senhor, silenciar todas as vozes estranhas, Senhor, e ouvir somente a Tua voz, ó Pai. Não nos deixa, Pai, endurecer o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra, ó Deus. Nós repreendemos neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, toda a fúria do inimigo, Pai, que tenta, Senhor, endurecer o nosso coração para não ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, chegou o momento, Pai, e o momento é agora, Senhor, que nós possamos, Pai, ficar atentos, Senhor, a tudo que o Senhor vier falar nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. E as palmas louvam e glorificam o nome do Senhor. Amém, Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus já, para ganharmos tempo. Hoje nós temos a comemoração de mais uma aniversariante, né? Que Deus conceda anos e anos de vida na presença de Deus. É nossa nascida, né? Amém. Nós vamos estar cantando parabéns para ela. Vamos ler Provérbios 25:11. Provérbios 25:11. Prestem bem atenção no que está escrito. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Amém? Agora abrem suas Bíblias em Salmos 141, verso 3. Salmos 141, verso 3. É um salmo de Davi. Vamos ler. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Amém? Pode fechar suas Bíblias, pode se aceitar. Hoje é culto da família, irmãos. E culto da família, precisamos falar de família. Mas, quando nós não somos famílias ligadas pelo laço de sangue, somos família ligada pelo laço da irmandade, da amizade e até mesmo pelo laço do amor. Enfim, Deus, através do livro de Provérbios, Ele, com certeza, Ele ilumina o escritor, o rei Salomão, para dizer: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Antes disso, o pai dele, o rei Davi, escreveu o Salmo 141 e disse: Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Irmãos, a palavra ela tem poder. Uma palavra não é apenas uma palavra. Ela está, muitas vezes, trazendo energia positiva ou energia negativa. Energia é poder, é potência.
precisamos ficar atento para ver que potência tem as palavras que nós estamos dizendo. Se é uma potência positiva ou negativa. Nós temos que fazer isso. Porque, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Se você dizer a palavra certa no tempo errado, você errou. As palavras podem ser certas, você pode estar certo, mas se você disse no tempo errado, se você disse aquela palavra fora do tempo, você errou. Você só acerta se você usar a palavra dentro do tempo certo. Como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Se eu usar as palavras certas no tempo errado, eu errei. Se eu usar as palavras erradas no tempo certo, eu errei. E todo erro tem a sua consequência. Davi, sabendo disso, ele fez essa oração. Ele pediu para que Deus colocasse um guarda à porta dos seus lábios. Imagine, irmãos, Davi, ele tinha várias esposas, e cada esposa das quais ele tinha um primogênito. E todo primogênito queria ser o substituto de Davi. Com certeza, todas as esposas pleiteavam o trono do seu filho, que também era primogênito de Davi. Agora imagina, inúmeras esposas pleiteando o trono para o seu filho. E Davi tem que ouvir todas elas e dar uma resposta. Dizer alguma coisa. Davi passou a maior parte do tempo em silêncio. E Davi não tinha que vigiar só com o que ele ia dizer para as esposas, mas o que ele ia dizer para os filhos. Os filhos também plantearam, né? O trono. Tinha também as filhas. Davi teve várias filhas. Tinha as concubinas. E Davi não devia resposta só para suas esposas, para suas concubinas, para os seus filhos. Davi também ele era um rei. Ele tinha um exército para comandar. É óbvio que ele tinha um comandante, mas a palavra final era dele. Para que houvesse uma guerra, para que fosse declarada uma guerra ou não. E quantas vezes eu acredito que Davi ele falou o que não devia. Ele falou precipitadamente. Ele falou certo na hora errada. Quantas confusão ele não arrumou. Quantas inimizades dentro da própria família ele não acabou criando. Absalão, por exemplo, montou um exército. Absalão era um dos filhos, era o primogênito de uma das esposas de Davi. Ele montou um exército para lutar contra o seu pai, contra o rei Davi, para tomar o trono à força. E Davi disse assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos? Quando é que Davi escreve esse salmo? Justamente quando ele fica sabendo que Absalão está contra ele, tem um exército para lutar contra ele pelo trono de Israel. Vejamos
como foi complicado para Davi. E como é complicado para nós. Quando o assunto é família, quando o assunto é casamento, quando o assunto é igreja, igreja também é uma família. É complicado, muito complicado. Por isso nós não podemos esquecer desta frase: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Não podemos esquecer disso. Às vezes, porque é o cônjuge, a gente acha que a gente tem a liberdade de falar como quer, a hora que quer, do jeito que quer. Não. Se fizermos isso, vamos estar cometendo um erro enorme. Seja qual for o cônjuge, a esposa ou o esposo. Às vezes, porque o esposo é o pai, né? Porque o homem é o pai, ele acha que ele pode falar com o filho a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, no tom que ele quiser. Não. Se um pai faz isso, ele está errando. A mãe também, não é porque ela é mãe, ela pode gritar com o filho, ela pode tudo. Não, irmãos. Se pudesse, não estaria escrito isso aqui para nós. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Veja, Esther, por exemplo, a rainha Esther, ela era esposa do rei, a primeira esposa do rei, ela era a rainha, e ela precisava falar com o rei. Ela foi lá correndo falar com o rei? Não, irmãos. O que ela fez? Ela foi orar. Ela foi falar com Deus. Jesus disse assim: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Ela foi orar. E não só orar, como jejuar, para poder falar com o rei, seu marido. Por quê, irmãos? Porque ela poderia usar as palavras certas no tempo errado, ou do jeito errado, no tom errado, e ela poderia colocar tudo a perder. Deus confiou nela, nas mãos dela, a salvação dos judeus naquele reino. Por isso Deus trabalhou para que ela se tornasse rainha. Amém, irmãos? Amém. Deus está confiando na esposa, no esposo, porque Deus tem um plano. Amém, irmãos? E o plano de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Mas nós temos que ter a sabedoria, paciência, inteligência de discernir isso aqui. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Aleluia, glória. Esther ia tratar de um assunto que não dizia respeito somente a ela, dizia respeito aos judeus. Então Esther também falou com todos os judeus: vocês também vão orar, orem por mim, jejuem por mim, porque eu vou entrar para falar com o rei. E assim ela fez. Ela seguiu isso aqui, olha, à risca. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo certo. Davi sabia disso também. Por isso ele faz a oração: Deus, me ajuda, coloca um guarda aqui, à porta dos meus lábios, para que eu não venha pronunciar palavras que te desagradam. E Davi, irmãos, buscou
qualquer coisa. Antes dele falar alguma coisa no tempo errado, na hora errada, para a pessoa errada, ele foi falar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, a gente comete esse erro, a gente fala a coisa certa, mas falamos com a pessoa errada. Quantos de vocês aí, membros, fizeram isso? Era para ter falado com o pastor, falou com terceiros. Só complicou, só deixou a coisa complicada. Quantas pessoas vêm falar comigo? Eu falo, você já falou para alguém? Já, então não precisa falar para mim. Porque se esse alguém sair esparramando, você jamais vai ter como achar que sou eu. Tenha esse cuidado, irmãos. Ah, mas o outro é o pastor também, mas ele é o dirigente, ele está no comando. Vigia. Amém? Amém. Há um conselho, eu posso pedir. Você pode pedir um conselho para seu pai, para sua mãe, para um pastor de outra igreja. Você pode, mas você precisa ver se o assunto diz respeito ao seu pai, ao pastor ou à igreja. O assunto da igreja diz respeito ao dirigente da igreja. Quantos de vocês se queixaram de mim para outro pastor? Talvez as suas queixas estavam certas, de repente vocês estavam cobertos de razão, vocês estavam com toda a razão, mas falou com a pessoa errada. Por quê? Eu acredito que eu sou inteligente o suficiente para entender que vocês têm razão no que estão falando. Amém, irmãos? E se o assunto diz respeito a mim, torna muito mais fácil ainda ser resolvido. Quem está me entendendo? Diga amém. Por isso que a gente tem que orar, irmãos. A gente tem que orar. Buscar primeiro o reino dos céus, antes de falar com quem quer que seja. Vamos falar com Deus. Aleluia. Vamos pedir, Deus, olha, me ajuda. O Senhor sabe que eu preciso falar, mas eu preciso saber se é a hora certa. E se eu estou falando para a pessoa certa. Eu preciso da ajuda do Senhor para falar o tom certo e usar as palavras certas. Tem que fazer essa oração. Né? E isso não é só a respeito ao pastor, ao marido, à esposa, aos filhos também. Não vamos provocar a ira dos nossos filhos. A Bíblia diz, vós pai, educa os vossos filhos, mas não provoquei a vossa ira. Vós filhos, obedeça aos vossos pais. Então eu não posso repreender o meu filho na presença de terceiros, gritando com ele, envergonhando ele, que eu sou pai. Também não posso falar com ele quando ele está todo irado, todo nervoso, todo fora da razão. Eu tenho que esperar ele se acalmar no tempo certo. Esse mesmo cuidado eu não devo ter só com o meu filho, com a minha filha, eu devo ter com vocês. Quantas vezes eu preciso falar com vocês e eu espero a hora certa? Às vezes eu espero 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas está em coração. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo certo. Esther, a rainha Esther, orou, jejuou, convocou todos os judeus para orar com ela, para jejuar com ela, porque ela precisava falar com o rei. O rei, irmãos, o rei poderia não atendê-la, o rei poderia ouvir e dizer, infelizmente não posso te ajudar, minha resposta é não. Mas ela soube usar o tempo, as palavras a favor dela. E ela ouviu um sim do rei. O rei se colocou a favor dela. E contra o próprio decreto que ele havia assinado. Quem está me entendendo? Diga amém. Contra o próprio decreto que ele havia assinado. Não podia ser revogado, mas ele ficou do lado de Esther. Por quê?
recebeu a palavra certa, no momento certo, no tempo certo. E por que ela conseguiu isso? Porque ela é mais sábia do que eu, mais sábia que você? Não, porque ela falou com Deus primeiro. Amém, irmãos? Se eu falar com Deus primeiro, eu vou saber conversar com meu filho, com a minha filha, com vocês, com quem eu precisar conversar. Pedir para Deus me dar sabedoria para usar a palavra certa, no tempo certo. Amém? De novo eu repito, eu posso estar certo, mas se eu falar palavras na hora errada, com tom errado, ou para a pessoa errada, mesmo certo, eu estou cometendo um erro. A menos que eu não me importe, irmãos, como as minhas palavras vai ser recebida. Por isso que muita gente, por não se importar como que a palavra dele ou dela vai ser recebida pelo outro, ela fala palavrão, ela xinga, porque ela não está nem aí. Ela não está nem aí como a palavra dela ou dele vai ser recebida. Então ele fala palavrão, ele perde a cabeça, ele faz tempestade no copo d'água, porque ele não está nem aí como a palavra dele vai ser recebida. Mas nós, povo de Deus, nós temos a obrigação de se preocupar com quem vai nos ouvir. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo certo. E não corra o risco, irmãos, de dizer o que é certo para a pessoa errada. Jesus disse: não lancei as vossas pérolas aos porcos. Quem está me entendendo? Eu sei que aquela pessoa não vai me ouvir. Se eu falar, ela vai me xingar, ela vai se opor contra mim. Por que eu vou falar? Porque vai ser um desgaste desnecessário, vai se criar um mal ainda pior. E nós não somos mensageiros. Nós não somos mensageiros do mal, mas do bem. Palavras são pratas, silêncio é ouro. Se você souber ficar em silêncio, você, com certeza, você vai aprender muito mais com o Senhor. A maior luta, o maior desafio de Jesus, ele venceu em silêncio. Herodes queria ouvi-lo, Pilatos queria ouvir, todo mundo queria ouvir ele. E ele permaneceu em silêncio. Diz a Bíblia, como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Ele ficou mudo. Então, quando a pessoa quer humilhar você, quer afligir você, quer atingir você, fique em silêncio, que a vitória é sua. Amém, Jesus? Fala com Deus. Busca Deus em primeiro lugar. Não vamos, irmãos, não vamos ceder o poder para Satanás. Amém? E uma outra coisa, principalmente quando você for falar aqui na tribuna, você tem que ter um zelo para falar com o seu cônjuge, esposo ou esposa, um zelo para falar com os filhos e filhas, um zelo para falar com o pastor, um zelo para você falar com os amigos. Você tem que orar para saber a hora certa, as palavras certas, e só Deus pode te ajudar. Agora, você tem que ter um zelo ainda maior quando você vem aqui falar de Jesus. Aleluia. Tem que orar muito mais
para saber se o que você vai falar é tempo de falar, é a hora de falar, para saber se você está usando a palavra certa, no tempo certo, para as pessoas certas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Me ajuda. Vocês vão ver, irmãos, quanta sabedoria vocês vão receber do Senhor. Aleluia. Quanta sabedoria. Vocês vão ficar maravilhados. Porque se Deus vê que eu tenho esse zelo, Deus vai falar muito mais comigo. Ele vai falar mais. Deus sabe que eu tenho cuidado com as palavras, principalmente com as palavras dele. Ele vai me dar mais e mais palavras. Ele vai falar mais comigo. Mas se Deus percebe que eu não tenho cuidado, eu não tenho zelo, eu falo como eu quero, do jeito que eu quero, às vezes impulsionado pelo meu emocional. Eu luto, irmãos, para não dizer uma frase que eu escuto desde criança na boca de muitos pregadores. Eu luto para não dizer isso. Eu nunca disse isso. É aquela frase: doa a quem doer, eu vou falar. Eu nunca usei essa frase. Muitos pregadores já usou. Não sou contra. A palavra é deles, a oportunidade é deles, a responsabilidade é deles. Mas eu não quero fazer isso. Porque eu preciso me preocupar, ter zelo com quem eu vou falar, para quem e como, e tenho que lembrar desse conselho. Quem está entendendo, diga amém. Não importa que muitos vão dizer assim: o pastor não fala nada. É porque Deus está me mantendo em silêncio, irmãos. O pastor vem e não fala nada. Isso, o pastor não se importa. Palavras são prata, silêncio é ouro. E Deus sempre falou comigo. Satanás nunca conseguiu perturbar a minha mente, o meu coração, depois de uma pregação. Nunca. É porque eu sou bom, eu sou melhor? Não. Assim como Esther também não era melhor. Esther fez o que era preciso ser feito: falar com Deus primeiro. Eu preciso fazer o que é preciso ser feito: falar com Deus primeiro. E Deus vai me dirigir, Deus vai me guiar, Deus vai me ajudar para falar com meu filho, com a minha filha, com o membro, com o pastor, com o amigo. Deus vai me dirigir. Ele está entre aqueles que me ajudam. Deus vai me ajudar a falar. Deus vai te ajudar. É só você falar assim: Senhor, olha, eu preciso falar com a minha filha, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu estou ilhado. Eu não estou concordando. Deus vai te ajudar. Amém? O inimigo, irmãos, sabendo disso, às vezes o inimigo faz com que o seu filho ouça mais os amigos lá fora do que você. Por quê? Porque o inimigo viu o jeito que você falou, o tom que você falou e o tempo que você falou. O inimigo sabe aonde você errou. E é por isso que os amigos às vezes têm mais crédito do que os pais. É por isso que os amigos se abrem com os amigos lá fora, mas não se abrem com seus pais. Confia nas pessoas lá fora e não confia
nos seus pais. Por isso que a gente precisa orar. Falar no tempo certo, no tom certo, com a pessoa certa. Amém? E Jesus disse: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. É com Jesus que nós temos que aprender. Então é com Ele que a gente tem que falar, e Ele vai nos ensinar como falar, com quem quer que seja, como entrar, como sair, e que Ele nos ajude, principalmente quando nós estivermos falando da palavra dele. Guarde aí, guarde isso no seu coração. Mas eu sou uma pessoa muito emotiva. Davi também é. Por isso que ele pediu para Deus colocar o guarda à porta dos seus lábios. Davi era emotivo. Davi, ele orava constantemente. É o rei que mais orou, mais falou com Deus, por causa dele mesmo. Ele falou assim: Senhor, me lava com o soco, me lava, Senhor. Davi sabia, irmãos, da contaminação que estava na vida dele, e ele dobrava o joelho e pedia para Deus lavar, para Deus purificar, para Deus branquear as vestes dele, para Deus não tirar dele o Espírito Santo. Foi o rei que mais orou, porque sabia quem realmente ele é. Irmãos, ele era um homem de sangue. Tanto é que Deus não permitiu que ele construísse um templo. Veja que um soldado que deu um recado para ele, que é o rei Saul, que estava no encalço dele para matar, esse soldado chegou lá. Com certeza esse soldado pensou assim: olha só, rei Saul morreu, eu vou dar essa notícia para Davi. Davi vai ficar contente porque Davi está sendo perseguido por Saul já faz tempo. Saul quer matar ele, Saul quer tirar a vida dele. Então esse soldado vai lá e dá esse recado para Davi. Quando ele acaba de falar que Saul morreu, ele vai lá e mata Davi. Ele mata o soldado. Quem está me entendendo, diga amém. Era um homem temperamental. Ele poderia sentar com o soldado e falar assim: me diga aí, como que aconteceu, como que é isso, por que você está me falando isso? Não, Davi acabou de ouvir do soldado que Saul tinha morrido, ele matou o próprio soldado. Veja como que ele era temperamental. Por isso ele dobrava o joelho, ele conhecia ele: Senhor, me lava, me purifica, não retira de mim o teu Espírito Santo, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Eu não conheço as pessoas, mas eu me conheço. E isso basta, você precisa se conhecer. Eu sou assim, então eu preciso tomar cuidado. Deus vai me ajudar, eu vou falar com Deus. Ele é o goleiro, Ele vai quebrar, Ele vai fazer de novo, Ele vai forjar a minha vida, Ele vai endireitar os meus caminhos. Conta com Deus, irmãos. Sem Ele nada somos. Fiquem de pé e dê para Jesus uma linda salva de palmas. Vamos receber a nossa pastora Edna, que vai dar os recados finais. Em nome de Jesus. Eu quero antes fazer um apelo aqui para quem estiver me acompanhando, para vocês compartilhar o culto pelo Facebook e compartilhar o culto também pelo YouTube. Às vezes, irmãos, nós não teremos acesso a outras pessoas senão através de vocês. Sabia disso? Amém? Eu só vou ter acesso aos amigos de vocês se vocês permitirem. Então vocês têm seus amigos no YouTube, no Facebook. Compartilhem sempre. Não tenha vergonha não. Eu tenho muitos amigos, mas geralmente eu não posto coisa de igreja. Eu não se vergonha de Jesus não, irmãos. Pregue o Evangelho. Abençoe
abençoa suas mãos e diz: Deus, eu vou dar um toque aqui, compartilhar essa mensagem, vai para o teu amigo. Amém? Faz isso, compartilha. YouTube, agora nós temos um novo canal no YouTube, A Voz da União. Coloca lá, compartilha, se inscreva. Eu não sei me inscrever, fala com o netinho de 3 anos que ele vai escrever no seu YouTube, né? Fala para o filho, compartilha. Não se envergonhe não. E você vai dar aos seus amigos, né? As pessoas que seguem você, a mesma oportunidade de ouvir o que vocês estão ouvindo. Elas podem não ouvir hoje, não ouvir amanhã, mas elas sabem com quem contar no dia de aflição. Elas vão ligar para vocês, elas vão falar com vocês, elas vão pedir para vocês vir com elas para o culto. Vamos ganhar almas para Jesus, irmãos. Amém? Então, pelo Facebook, pelo YouTube, se inscreva, compartilha, e assim vocês vão estar pregando o Evangelho também, anunciando a palavra de Deus também, com um simples toque na tela, e mostrando que você não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Você não se envergonha de Cristo, porque é o poder de Deus. Até porque, para que quando nós chegarmos lá, Cristo não venha se envergonhar de nós. Quantos amigos seus, parentes, familiares, Deus vai salvar através de você? Amém? E vai saber se esse plano de Deus não é um simples compartilhar. Quando você compartilha essa mensagem, você está multiplicando o número de pessoas que precisam ouvir. Amém? Deixa Deus contar com você. Seja um evangelizador, seja um pregador. Quando você chegar lá no céu, você vai ver alma salva, que você jamais imaginou que foi salva por você. De novo eu repito, eu não vou ter contato com os amigos de vocês, mas eu tenho contato com vocês. Se vocês compartilharem, esta palavra chega aos seus amigos. Amém? Faça isso. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Quem ganha alma, sábio é. Aleluia, Jesus. É sabedoria. De repente você não sabe falar, não sabe expressar, você não. Mas quando você vai lá e compartilha uma mensagem, mesmo sem saber, você está fazendo uma obra magnífica aos olhos de Deus. Jesus falou com os discípulos e precisou contar com os discípulos, que os discípulos iam levar aquela palavra adiante, e foram. Jesus está falando com você e precisa contar com você que essas palavras não vão ficar apenas com você, mas ela será levada adiante. Amém, irmãos? Ou através do seu conselho, da sua boca, ou da sua pregação, ou da sua inteligência de orar a Deus para poder falar, é o que foi pregado aqui. Posso contar com vocês? Nós temos, irmãos, mais ou menos umas 50 pessoas que podem se inscrever, que podem compartilhar. Enquanto eu não ver lá no Facebook 50 compartilhamentos, eu não vou deixar de falar. Enquanto eu ver 2 ou 3, eu vou saber que tem muitos irmãos que podem pregar, podem levar a palavra para frente e não está levando. Mas hoje eu estou anunciando, nós vamos levar essas palavras para frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou contando com vocês. Vocês são evangelizadores mais do que eu. Palmas para Jesus. Vamos receber a nossa Maédia. Deus abençoe todos da rede social. Compartilha também. Passa para frente esse mundo também. Deus abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, amanhã, quarta-feira, culto Mídia as Águas. Quinta-feira, culto de oração. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado, às 14h30, temos o culto Mães de Joelho, Filhos de Pé. E sábado à noite temos culto também, às 19 horas. Amém? Domingo, louvor e adoração. Glória a Deus. Vamos embora, em nome de Jesus.
Na verdade, temos a comemoração da irmã Cida, né? Vamos embora, não. Vamos depois do culto ficar ali, depois de terminar o culto. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, falando nos nossos corações, ó Pai. Continua, ó Pai, que essa palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, no profundo na sua alma, Senhor. Nosso Pai, Deus, põe em prática, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nunca falte em nossas vidas e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.